A partir de amanhã, a Petrobras fará esses aumentos nos preços da venda da gasolina, da venda do diesel para as distribuidoras. Vamos entender um pouco mais esses impactos todos que estão ali, só avisando que estão para chegar, na conversa com o coordenador do Grupo de Energia e Regulação da Universidade Federal Fluminense, Luciano Lozecan. Lozecan, boa tarde para você, sempre muito bem-vindo por aqui. Impacto direto para o consumidor, qual deve ser, hein? Infelizmente, né, em poucos dias esse aumento deve chegar na bomba, né? Então a gente teve o aumento do preço na refinaria, né? Vai ter amanhã, né? A Petrobras já anunciou e provavelmente os postos já vão começar a reajustar os seus preços, sabendo, né, que a aquisição de combustível vai ser mais caro daqui para frente. E o aumento é bastante substancial, né? Tanto da gasolina quanto do diesel. E esse aumento, que já era esperado, porque tinha uma defasagem já em relação ao aumento passado, mas o aumento que deve vir nos próximos dias em relação à crise na Ucrânia, o que a gente enxerga para os próximos meses aqui, uma vez que o combustível já é um item que puxa a inflação lá para cima? Na época da Covid-19 a gente tinha isso, e aí esse cenário deve se repetir ainda com mais intensidade. Exatamente, né? Os combustíveis, eles têm um impacto direto, né, principalmente a gasolina, né, que é consumida diretamente pelos consumidores, e tem um impacto indireto, porque entra nas cadeias produtivas via transportes, né, o transporte de carga, o transporte coletivo, né? Então, o consumidor acaba sentindo muito no bolso, né? A gente tem uma situação que é bastante incerta, né, porque com a invasão, né, com a guerra, o preço disparou, né? E eu acho que o preço vai ficar sensível, né, a essas movimentações, principalmente, né, com as respostas de sanções, né, as sanções que foram bem drásticas, né, as exportações russas, né, então causaram esse aumento bem rápido, né, do preço do petróleo internacional e nos próximos dias a gente vai ver o desenrolar. Então, acho que em alguns dias vai baixar, outros dias sobe, mas a gente está num patamar bem elevado de preço, né? Lozecan, isso de certa forma põe em stand-by a ideia que vinha sendo discutida pelo Palácio do Planalto, pela equipe econômica, sobre congelamento de preços, sobre subsidiar a Petrobras. Isso. Primeiro, a gente tem que dividir essas ideias possíveis, né? Na situação atual, não é mais possível a Petrobras arcar sozinha, né? Utilizar o caixa da Petrobras para lidar com o aumento do preço do petróleo. Por quê? Porque a Petrobras não atua sozinha mais no mercado de combustíveis brasileiros, né? A gente teve a venda de refinarias e, por outro lado, o aumento de agentes de importação, né? Então, o congelamento de preços da Petrobras poderia implicar até num desabastecimento de combustíveis, né? Porque, principalmente para importação, passa a não ser atrativo, né, trazer combustíveis para o país, né? Então, isso trouxe uma emergência, né, de que a Petrobras reajustasse seu preço. Isso vai desencadear, e acho que já está nos trilhos, né, para desencadear outras respostas, né? A gente tem ouvido falar, né, de subsídios, né, do governo utilizar principalmente os dividendos da Petrobras, né, que teve lucro recorde no ano passado, né, e utilizar esses dividendos para administrar o preço, né, evitar dar um subsídio, né, para o preço final, e também mudanças. E aí tem o projeto de lei que deve ser, não se sabe, né, porque já foi adiado várias vezes, né, mas pode passar hoje no Senado, e aí com medidas mais impactantes, né, para a formação de preços da gasolina e do diesel. Lozecan, queria justamente falar sobre essa pressão das propostas que estão circulando no Congresso, propostas de mudanças na Constituição, projetos de lei na Câmara e no Senado. Você enxerga alguma dessas propostas mais viável que outras? Qual que você acha que é um consenso entre elas? Qual você vê a melhor possibilidade para esse momento que a gente está vivendo e não fazer um adiamento aí de uma inflação mais para frente, resolver agora e empurrar com a barriga o problema? Assim, na minha posição, né, assim, eu sou contrário a subsidiar indiscriminadamente combustíveis fósseis, né? A gente tem os subsídios em si já causam distorções, né? E no caso dos
combustíveis fósseis, a gente está dando ajuda, né, a produtos que têm um impacto ambiental bastante significativo, né? Por outro lado, a gente sabe que a situação é emergencial, né? Então, existem outros tipos de mecanismos que podem ser adotados, né? Eu acho que os impostos, né? Eu acho que a estrutura de impostos hoje, incidente nos combustíveis, ela é muito inadequada, né? A gente tem os impostos funcionando, né, como amplificador do aumento de preços, né? Porque são impostos que são, na maior parte, né, percentuais, né? E com isso, com preço mais elevado do petróleo na refinaria, a gente tem toda a cadeia, né, reajustando, chegando no consumidor final um preço mais elevado e isso acaba pesando no bolso. Então, impostos que pudessem compensar, né? A gente sabe, né, que no momento em que o preço do petróleo sobe, a arrecadação também sobe, né? Então poderia ter uma compensação para evitar um impacto maior para o consumidor final, né? Então acho que são as medidas que eu acho que fazem mais sentido, né? Por outro lado, né, a gente tem políticas mais orientadas, né, que aí, por exemplo, né, para caminhoneiros autônomos ou então para motoristas, né, de aplicativos, né, como na verdade já está sendo até incorporado, né, no próprio PL, né, são medidas que podem fazer mais sentido porque focam os mais vulneráveis, né, quem realmente é mais impactado pela a situação de preços de combustíveis, né? Eu acho que dar subsídio de uma forma indiscriminada, como aconteceu em 2018, né, quando teve essa resposta à greve dos caminhoneiros, né? Eu acho que isso não gera bons resultados e assim, transfere recursos para as empresas da cadeia, mas não necessariamente isso implica em preços menores para o consumidor final, né? E, por outro lado, a gente sabe que tanto consumidores vulneráveis vão ser beneficiados, mas também consumidores que têm recursos econômicos que não deveriam, né, ser beneficiados por ajuda fiscal, né? Lozecan, são projetos de lei que podem trazer esse impacto positivo em relação a esses aumentos. Do outro lado, a gente tem a Petrobras, né, pegando e dando um reajuste que estava represado já há algum tempo. Na conta, para fechar, para o consumidor, para quem vai ter que repassar isso também no seu serviço, no seu produto, vai ficar uma coisa elas por elas? Como medir esse impacto se não vai ser aquele tipo de promoção ali, em algumas épocas como Black Friday, né, que a gente acaba pagando por um desconto, mas que na verdade não é um desconto, sabe? A metade do dobro, mais ou menos por ali. Queria entender um pouquinho como é que essa conta fecha. A ideia, né, a gente está vendo aumentos que pode ter impacto de ter um sobrepreço de 20%, né, na bomba, né? Isso num produto tão significativo é realmente muito impactante, né? Então Eu vou te ideia... interromper. Desculpa, eu vou te interromper, só para a gente ir com imagens ao vivo do Senado, informações aqui que nos chegam de que o primeiro desses projetos, ele acaba de ser aprovado. Seria o projeto que trata, então, justamente da conta de estabilização. Quem a gente vê aqui na tela discursando no plenário do Senado é justamente o senador Jean Paul Prates, ele que é senador pelo PT e é relator desse e de um outro projeto. Então, informação que acaba de ser repassada aqui para a gente. O primeiro texto já passou, então, pelo aval dos parlamentares e é justamente sobre isso que a gente estava conversando aqui, né? Então, muito pontual trazer essa notícia aqui para dividir com vocês. Queria a tua análise sobre isso também, mas continua a tua resposta, por gentileza. Eu acho que a gente está falando no exato momento, né? Então, a notícia em tempo real, né? Então, é o que a gente estava antecipando, né? Eu acho que, sim, apesar de ser chamado Fundo de Estabilização, né, no final é um subsídio, né? Porque a gente está utilizando recursos, né? Recursos que poderiam ser utilizados para outros fins, para tentar, né, lidar com preços
majorados dos combustíveis, né? Eu acho que a gente está realmente numa situação fora do comum, né? Mas essa mudança é uma mudança que vai ficar, né? Não é só para o momento da guerra da Ucrânia. Isso vai ficar depois, ou para os próximos anos, né? Então gera um problema, né, para a economia no futuro, né? Porque, como eu falei, né, são produtos que, a meu ver, que não deveriam ter um subsídio generalizado, não devia ter um tratamento, né, com subsídios, né? Esse dinheiro da conta de estabilização, de onde que ele vai vir? É uma conta que vai ficar lá e aí, dependendo da necessidade de acionar esse recurso vai ser acionado. Para formar essa conta, de onde que vai ser tirada essa verba, hein, Losecan? O projeto, né, menciona as fontes extraordinárias, né, que são impactadas, né, quando o preço do petróleo está elevado e o principal, né, o dividendo da Petrobras, né, a Petrobras teve lucros, né, maiores por causa do preço elevado do petróleo, e com isso esses recursos são utilizados, né, para abastecer o fundo de estabilização, né? O fundo, né, apesar da gente chamar, né, de fundo de estabilização, ele não funciona bem como um fundo de estabilização. Na verdade, ele é um subsídio mesmo, né? Porque um fundo de estabilização, pela lógica, pela teoria, ele deveria ser autossustentável, né? Você, em momentos que o preço do petróleo está baixo, né? O fundo, né, seria recompensado, né? Ganharia recursos, né, para lidar em momentos em que o preço do petróleo está elevado, para ele evitar que os preços internacionais sejam repassados para o consumidor, né? Então, a ideia de um fundo de estabilização, como ele foi estabelecido em outros países, né, é que ele tenha esse funcionamento, autofinanciamento, né? No caso brasileiro, não é assim. No caso brasileiro, as fontes já estão determinadas, né, de como que aportam recursos para o fundo, né? Então, ele é muito mais um subsídio do que um fundo, né? Então, e pela lógica, no momento que ele está sendo gestado e pela situação, eu acho que acabou atropelando até a discussão por causa da crise da Ucrânia, né? Ele é feito para enfrentar, ele é orientado para enfrentar o problema de preços elevados dos combustíveis, né? Então, a meu ver, ele já nasce, né, com uma distorção, porque o fundo é pensado, como uma forma, né, de evitar preços elevados, o que não seria o motivo, né, de um fundo de estabilização ser criado, né? O fundo de estabilização, como o nome fala, é para estabilizar, né, para evitar que o preço caia muito, né, em momentos, né, que o preço cai no mercado internacional, né, dos derivados, e, por outro lado, quando o preço dos combustíveis sobe no mercado internacional, evitaria que os preços aumentassem aqui dentro, né, evitaria esse repasse, né? Não é bem como a proposta brasileira saiu, né? Losecan, antes de fazer uma última pergunta, a gente tem aqui o placar do resultado dessa sessão: 61 votos a favor contra 8 outros senadores que votaram contra. Abstenção nenhuma, 70 pessoas ali, 70 senadores presentes. Então, esse projeto de lei 1472 acaba de ser aprovado no Senado, autoria do senador Rogério Carvalho, relatoria de Jean Paul Prates. Vamos continuar aqui. Minha última pergunta, só para não tomar muito seu tempo, queria falar sobre futuro. Semana que vem tem taxa da Selic, agora, depois desse aumento, depois desse anúncio também, mais expectativa de uma taxa maior, que deve-se também prolongar uma inflação mais alta e por mais tempo, é isso? A gente vai sentir esse impacto, né? Também assim, a evolução, né? E pensando assim num futuro um pouquinho mais para frente, né? Assim, vai depender muito da evolução, o preço do petróleo, né? Vai depender muito da evolução da situação da guerra, né? Então,
A gente teve, né, o preço chegando a $130 o barril, né, anteontem, depois caiu, hoje subiu de novo, né, então no dia a dia, né, a gente sente bastante essa intranquilidade, né. Só um detalhe, né? Falta outro projeto também para ser analisado nessa mesma sessão. O relator Jean Paul Prats, que você confere aqui na tela, ele fala por diversas vezes que são dois projetos que têm que andar juntos. No caso desse projeto, dessa conta de estabilização, ainda vai ser necessária também a votação na Câmara dos Deputados, para depois a gente ter aquele momento de sanção da Presidência da República. E é um projeto, né, Lozecan, que traz outros detalhes. Estou tentando checar aqui direitinho se houve alguma modificação de última hora, mas ele trazia, por exemplo, a questão do Vale Gás, que nesse momento também é algo muito relevante. E eu estou tentando tirar a dúvida aqui, porque acompanhando o Senado e Câmara, a gente sabe que as coisas elas mudam ali em cima do lance, né? Então, existia a ideia que era nesse projeto também de se criar uma espécie de auxílio gasolina, né? Pensando ali nos motoristas autônomos, por exemplo, para compensar um pouco os futuros reajustes que eles podem vir a ter que enfrentar, e a gente sabe que a conta para eles é super pesada também, né? Queria que você comentasse um pouco, trouxesse mais detalhes dessas ideias e o que vocês pensam sobre isso. Essas mudanças de última hora, né, que incluíram, né, essa ajuda a motoristas de aplicativos, né, também motociclistas, né, eu acho que tem uma lógica, né, é o momento de vulnerabilidade, são as classes que são realmente mais expostas, né, à variação do preço da gasolina e do diesel, né, e com isso uma ajuda temporária, eu acho que se justifica, né? É aquilo que a gente estava conversando antes, né? Essas classes, sim, né? Esses segmentos, sim, são bem impactados e perdem renda, né? Perdem poder de compra, tem uma mudança muito significativa no seu dia a dia, né? Então, isso justificaria. Por outro lado, né, com uma medida que é mais focada, não abrange todos, né? A gente teria um custo inferior do que um subsídio generalizado, né? Como a gente teve em 2018. É interessante, né? Porque está lida dos dois lados, né? O fundo vai atacar o preço, né? E aí baixa o preço para todo mundo e também gera medidas que são mais focadas para grupos específicos. E assim como há uma dificuldade aí para esses setores que são mais atingidos, que precisam desse auxílio, a mesma coisa quando a gente fala de repasse para pequenos empresários, pequenos comerciantes, eles também vão ter uma certa dificuldade em repassar esse valor, até porque as pessoas que adquirem os produtos deles ou os serviços deles estão com essa renda já mais baixa, já comprometida desde a pandemia, agora mais ainda, fica mais difícil para essa categoria de pequenos negócios também repassar, né? Porque é bem mais impactante um produto que, se você aumentar R$10, quem vai comprar, se tem uma renda muito diminuída, ele talvez não consiga comprar, né? Isso, exatamente, né? Essa é uma característica, né, dos combustíveis, eles estão em todas as atividades, né? E é claro que o impacto vai ser diferente, né? Um problema que aí já em 2018 ficou bastante evidente é dos caminhoneiros, né? Os caminhoneiros que tinham uma dificuldade grande de repasse, né? Que subia o preço do diesel e o preço do frete acabava não acompanhando, né? Isso gerou uma satisfação tremenda, né? E então são classes que merecem, né, um olhar específico, e aí eu acho, né, adequado que tenham políticas orientadas para evitar uma perda de renda, uma perda significativa de bem-estar para esses segmentos. Vamos aguardar a votação do próximo projeto, então. Dá para ver que o senador Jean Paul Prats está gastando saliva lá no Senado, né? Nesse momento também de debates sobre as duas propostas. Deixei aqui no ar, né, minha dúvida sobre a questão do auxílio gasolina, que acabou entrando ali meio que nos 45 do segundo tempo. Nesse projeto de lei, a proposta foi aprovada com esse auxílio gasolina, então, né? É uma espécie de vale ali nos valores de R$100 a R$300
para taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativos, como o professor Lozecan tinha citado para a gente, e também com a questão do auxílio gás, é que essa já era uma questão um pouco mais antiga nesse texto. Claro que é importante também, mas foi o auxílio gasolina que acabou entrando ali de último momento. Então, nossa informação que chega de Brasília é que a proposta foi aprovada desse jeito. É claro que depois lá na Câmara dos Deputados vai saber qual vai ser o destino de cada uma dessas ideias, né, Lozecan? Te agradeço aqui, em cima do lance com a gente, já trazendo sua análise, sua repercussão, o que você pensa também sobre esse texto. Para a gente encerrar, tem que também dar tchau aqui para minha parceira Andressa Guaraná. Queria só ouvir sua perspectiva sobre o outro projeto, já para a gente adiantar a discussão aqui, que é o texto que vai mexer no ICMS. Os secretários de Fazenda dos estados não curtem muito essa ideia, mas se chegou com os últimos dias a uma espécie de acordo também em relação a isso. Queria só te ouvir novamente sobre esse ponto específico também, que é o próximo aqui a ser votado. Isso. O ICMS é um tema sensível, né? E é um tema importante, né? Porque onera muito, né, o preço dos combustíveis. As mudanças são importantes, né? Uma unificação, né, de alíquotas, também mudança, né, na tributação, né? E isso acaba gerando uma satisfação dos estados, né? Os estados, vários estados brasileiros estão enfrentando problemas fiscais, né? Alguns mais, outros menos, né? E com isso a receita de vinda, né, do segmento de combustíveis é muito importante, né? Então é uma questão sensível, né? Eu acho que demandou muita negociação, mas eu acho que é um avanço importante. Uma coisa que acabou não saindo e que para mim é um ponto importante seria a utilização de uma alíquota em termos de quantidade, né, para o ICMS, né, porque o ICMS é uma alíquota, né, e acaba gerando o efeito cumulativo, né, o aumento de preços do petróleo na refinaria, né, quando vai, como se aplica, né, uma porcentagem, aumenta o preço, aumenta também a taxação, né? Então, isso era um ponto que poderia ter um efeito amortecedor, né? Mas no final não foi atingido, até por essa questão, né, da satisfação, né, dos estados e governadores. Luciano Lozecan, aqui, pontualíssima a nossa conversa com você. Muito obrigada por isso, ajudando a gente a entender todas essas questões, os impactos e por aí vai, né, Lozecan? Até uma próxima, viu? Muito obrigada, boa tarde para você. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigada. E até amanhã para minha parceira de estúdio também, Andressa Guaraná.